Espaço do Bem, Apoio Cultural, Instituto Brasileiro do Sono. Fone 3411-4460. 10 horas mais 10 minutos e o nosso Espaço do Bem hoje recebe José Antônio Pereira. Zé Antônio, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Conta pra gente o que é Sorri Sorocaba. Muito bom dia. Também agradeço aí essa oportunidade, pois acho que é um espaço muito interessante no sentido de mostrar, né, o que as pessoas do bem fazem, né? Com certeza. Então, a Sorri, ela é uma ONG, né, que trabalha com direitos humanos com ênfase na pessoa com deficiência, né? Então, a gente acompanha muito de perto aí os paradigmas, né, relacionados à questão da deficiência, e a gente vai desenvolvendo aí ações que a gente consiga a efetividade da inclusão, né? Porque hoje é uma teoria muito complexa, né? Então a gente queria mais prática, né? Com certeza, isso é extremamente necessário. Mas, além do José Antônio, dentro do nosso Espaço do Bem, recebemos aqui a União para o Bem, representadas por Cláudia Brasileiro. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. É um prazer estar novamente aqui. E também Hélio Brasileiro conosco. Bom dia, doutor Hélio. Bom dia, Maria Helena, Cláudia, a todos presentes, a seu José Antônio e a todos os ouvintes e funcionários da rádio. Zé Antônio, nós estamos falando da Sorri enquanto Sorocaba, mas a Sorri já existe em todo o Brasil. A Sorri, ela começou há quase 40 anos em Bauru, né? Foi um trabalho que um americano veio para o Brasil e começou a desenvolver com relação à hanseníase, né? A hanseníase, na época, era um problema bastante grande naquela região, e aí foram se criados leprosários, né? Que até hoje ainda existe em Bauru, e ali começou-se um trabalho daí de auxílio a essas pessoas, né? A hanseníase, né, ela hoje, apesar de ter um controle, né, e quase foi erradicada, né, ainda não estamos tem faltando bem um pouquinho, pouco, mas ainda existe, né? Na época ela era uma situação muito grave, porque se você observar, né, dentro de um contexto de deficiência, né, ela além de ser uma situação visível, né, era contagiosa, né, então as pessoas naturalmente se afastavam de quem tinha, tá? Então, ou seja, era uma situação tanto de saúde como de preconceito, um contexto psicológico muito complexo, né? Mas além dessa questão do contágio, existiam também as mutilações que aconteciam com as pessoas, né? Isso se tornava uma coisa visível, então até que gerava toda essa repelência, né? Então a Sorri desenvolveu muitos trabalhos nesse sentido, e que isso deu uma expertise que ela hoje aplica essa expertise em várias outras deficiências, né? Que a hanseníase, por ser complexa, outras deficiências, né, atingem partes também, né, que desse expertise que a Sorri adquiriu pela hanseníase. Cláudia, sua pergunta? A Sorri está há 15 anos em Sorocaba. Isso. Então, eu gostaria de saber, com toda essa experiência, qual a maior necessidade ou quais as maiores necessidades da cidade em integrar o deficiente a ela. Como a comunidade e o poder público, talvez, poderia auxiliar nessa inclusão? Veja bem, a gente trabalha muito em cima de estudos de demandas, né? Quando a gente identifica que determinada demanda já existe alguém fazendo alguma coisa, né? A gente entra num conceito de não querer reinventar a roda, né? Então, o que a gente faz? A gente vai ver a seriedade do trabalho, né? Analisa a questão de conceitos éticos, técnicos, né? Para com que, se realmente isso vai ser bom, né? A gente passa a apoiar isso, né? A desenvolver de maneira a isso seja alcançado realmente as pessoas que precisam, né? E também a gente entra na questão de ajudar com que o trabalho que seja feito num molde de multiplicação. Se é um trabalho que está sendo bem feito, a gente quer que isso seja feito em outros lugares também. Então, a gente entra auxiliando, né? Então, existe várias demandas hoje que a gente está desenvolvendo, né, com relação a dar esse suporte, né?
Mas hoje o que a gente vê, assim, houve vários avanços com relação à acessibilidade e à inclusão, entendeu? Está muito longe do ideal, né? Mas houve vários avanços. Mas como eu coloquei na minha fala no início da abertura aí, né? Existe muita teoria. As pessoas, elas não têm vivência prática. Então hoje a gente está, vamos dizer assim, criando toda uma metodologia de trabalho no sentido de se criar a certificação da inclusão, mas não é só uma certificação, porque hoje a gente vê ônibus de empresas que fazem linha de transporte para São Paulo que tem um adesivo de acessível, só que o ônibus não é nada acessível, né? Então, ou seja, esse tipo de imagem é mentirosa. E as pessoas acabam incorporando isso e acham que promover a inclusão é isso. É você colocar um adesivo, você fazer simplesmente uma vaga para deficiente, eu promovi a inclusão. Não. A inclusão é algo pessoal, é uma coisa que tem que ser, a pessoa tem que ter essa visão que a pessoa, ela está deficiente, ela não é deficiente, né? E essa necessidade de gerar-se oportunidades, de gerar compreensão, de o que está faltando no outro, eu tenho que me superar e suprir isso, né? Suprir essa falta, porque se eu conseguir suprir, não vai existir a diferença, né? Então a gente atua basicamente nisso, desenvolvendo várias ferramentas muito interessantes que aí depois a gente pode estar explanando cada uma. 10 horas mais 16 minutos, estamos conversando sobre Sorri Sorocaba. Sua pergunta, doutor Hélio Brasileiro. José Antônio, uma observação que eu tenho visto é que em uma época, uma geração ou duas anteriores, foi muito interessante para o poder público se pegar o paciente portador de hanseníase e se isolar da sociedade, colocar dentro de um hospital e fazer com que aquele hospital, que na realidade fosse uma colônia, o paciente fosse viver lá dentro. Junto com o paciente foi a família, esposa ou marido, foi filhos. E, de repente, se muda a visão da hanseníase e se coloca que a hanseníase tem cura, o tratamento tem que ser ambulatorial e que esse paciente não precisa ficar sob os cuidados do Estado. Qual que é a realidade hoje desses filhos, desses cônjuges ou ainda desses pacientes que até então, por medo da transmissão e desconhecimento da doença, eles foram internados de forma compulsória nos antigos leprosários, né? E como que eles estão hoje na sociedade? Qual a situação desses familiares, desses pacientes, uma vez que agora eles já se faz o tratamento ambulatorial? Veja bem, como eu também citei no decorrer da nossa conversa, a questão da hanseníase, ela é uma situação muito complexa. E que essa complexidade, se você particionar ela, você vai ver que ela pequenas partes do contexto da hanseníase, que poderíamos se dizer que é uma deficiência, né? Existe esses contextos em cada caso. Por exemplo, numa deficiência física, né? Numa deficiência intelectual, porque não é só o contexto do que se é visível na hanseníase, que seria a degeneração, perda de partes do corpo, as feridas, tudo mais, né? Existe um contexto psicológico por trás disso, que qualquer tipo de situação que a pessoa é submetida ao que sai do normal, a pessoa acaba sofrendo. Então, se você observar, não só com relação à hanseníase, que, como a gente citou, era uma coisa grave, né? Mas também outras deficiências aconteceram a mesma coisa, né? Com relação a existir várias instituições que eram depósitos de deficientes, né? E o que aconteceu? Tomou-se conscientização, né? E existe hoje até frentes na área da medicina, acho que o senhor tem até mais propriedade que eu para dizer isso, né? Que não só a questão de esse tratamento, vamos dizer, com remédios se resolve as coisas, né? Hoje acho que a essência da cura da maioria, ou se dizer até de todos os males da humanidade, é com relação ao amor, né? Com relação à convivência, de se praticar o amor ao próximo, de se ajudar as pessoas, né? Esse sentimento que pode até acelerar certos processos de cura, né? E foi-se concluído com relação a esse trabalho da hanseníase, que se eles ficassem dentro desses leprosários e tudo mais, não ia mudar nada, né? Então tinha que trazer para fora
E até mesmo pela evolução de tratamento, né? Porque a preocupação de se isolar era com relação ao contágio, né? A partir do momento que se viu, não, é possível controlar. Então, mas porque você vai controlar, por que vai deixar isolado? Não, vamos pôr para fora. Ah, mas pode contaminar outras pessoas? Existe o risco, né? Como existe a questão hoje do soro positivo e outras situações que são contagiosas. Mas, se trabalhar a capacitação da família para poder dar esse suporte, a capacitação de pessoas que envolvem, a conscientização que o contágio existe, mas não é uma coisa fora do controle. Não, existe controle. Depende da consciência, do respeito, do envolvimento de cada um. Nós estamos recebendo José Antônio Pereira. Ele fala sobre a Sorri Sorocaba. Cláudia, mais uma pergunta para o José Antônio. Seu José, por favor, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a Turma do Bairro. Como é esse projeto? Então, a Turma do Bairro é um projeto bastante interessante, que eu tive até uma experiência dentro da minha casa. Quando eu assumi a frente da Sorri, já existiam os bonecos, né? Isso faz 5 anos que eu estou à frente da Sorri, e já existiam esses bonecos. Aí eu pensei comigo, vou fazer por eu ser um fotógrafo, né? Falei, vou fazer um material legal de divulgação, né? Só que eu comecei a fotografar os bonecos e eu vi que faltava alguma coisa, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei e chamei meu filho, que na época ele tinha 5 anos, né? E coloquei ele para conversar com os bonecos. E se você olhar as fotos, os bonecos estão conversando com ele. Então eu vi assim o poder que tinha um boneco numa cadeira de roda conversando com uma criança e o impacto que isso dava. E isso assim realmente estimulou a gente a querer trabalhar isso. Só que hoje nós temos um problema muito sério, né? Que é o quê? O trabalho com boneco não é um trabalho muito, vamos dizer assim, de interesse de pessoal que mexe com teatro, né? O pessoal gosta mais de se ver atuando do que querer manipular um boneco, né? E o boneco ele é feito com uma técnica japonesa chamada bunraku, que é aquela técnica que a pessoa fica de roupa preta atrás manipulando o boneco. Então hoje, esse trabalho da Turma do Bairro, que é um trabalho educativo, que ele é feito em escolas, é feito em empresas, né? Tem um impacto assim que é fenomenal, entendeu? A gente tem dificuldade hoje de quê? De atores para atuar. Então ele é até um trabalho que está parado por causa disso. Que a gente queria que se conseguir aí atores aí que pudesse. Não é complexo o trabalho. Cada boneco tem uma história. Essa história tem que ser seguida à risca. Que esses bonecos não são brasileiros, eles são de uma ONG americana chamada Kids on the Block, né? E a Sorri tem o direito de uso no Brasil, né? Ela é a única com esses bonecos. E existem bonecos com todas as deficiências. Nós temos particularmente um cadeirante e um com hanseníase. E temos 2 meninas que não são deficientes e que elas interagem durante a apresentação. Mas nós temos também em São Paulo a boneca surda, temos idosos, temos vários outros bonecos também que, dependendo de uma necessidade, eu aciono eles trazem pra gente. Doutor Hélio? Eu quero saber se tem alguma outra ação social, quais são as atividades que você gostaria de citar também que são realizadas. Entrando dentro daquele contexto que a gente falou no início, com relação ao panorama atual da deficiência, né? É uma situação muito teórica. Então a gente começou a criar algumas situações de vivências práticas, né? E assim, essas ações, elas buscam alcançar o interesse habituais das pessoas, né? Vamos citar um exemplo. Muita gente gosta de fotografia, né? Então o que nós resolvemos fazer? Nós criamos, isso não é também uma criação exclusiva nossa, isso nós estudamos outros lugares que foram feitos e adequamos dentro do nosso contexto. Nós vamos começar agora, no mês de julho, um curso de fotografia para surdos. Aí as pessoas vieram falar, poxa, que legal, você vai ensinar o surdo a ser fotógrafo. Eu falei, olha, se ele se identificar com a profissão, eu dou maior força. Mas o objetivo não é esse. O objetivo, o ganho que a gente vai ter secundário na situação é o quê? A gente ensinar técnicas fotográficas para esse surdo se comunicar pela fotografia. Porque fica difícil eu chamar uma pessoa e, sei lá, senta aqui que eu vou dizer para você tudo que um surdo gosta, que um surdo não gosta, tudo que incomoda ele, tudo que ofende ele. As pessoas nunca vão sentar para ouvir isso. Mas, se nós fizermos uma exposição fotográfica, muita gente vai parar para ver as fotos. E nessa da pessoa ver a foto, ela vai olhar a foto, mas o que tem nessa foto? É uma foto comum, mas ela vai ver na legenda da foto o que está escrito lá. Então é uma forma da gente conseguir passar a informação para as pessoas
dentro de um contexto do que ela gosta mesmo, né? Não ser algo impositivo, não ser algo de você ter que obrigar a pessoa a fazer. É uma conscientização natural. Isso é o que fica, não aquilo que a gente tenta fazer, porque hoje em dia, observem por vocês mesmos, quando vocês passaram a última vez pelo Campolim, você lembra o outdoor que estava ali do lado? Muita gente não vai lembrar porque a pessoa nem olhou, ou às vezes passou o olho, mas aquilo não ficou na mente dela, entendeu? Por quê? Porque são formatos hoje de publicidade, de transmitir informação, que devido à nossa rotina estressante, de estarmos todos estressados, nós olhamos, mas não vemos, né? Então a ideia seria essa. Estamos fazendo a mesma coisa, né? Com relação, inclusive tem um adendo nesse curso, porque ele não é só para os surdos, né? A gente está, grande quantidade de pessoas que estão fazendo curso de Libras vão poder participar também, porque isso vai ser um laboratório, você estar junto com o surdo em certas situações e ele está praticando o que você aprendeu em Libras, né? Então, ou seja, existe aí várias vertentes que a gente se preocupa com que realmente seja efetivo, né? Trabalhar o emocional das pessoas, às vezes, é muito mais curativo, né? Sim, né? Elas acabam aprendendo mais, porque você vê, porque uma forma bastante eficiente de você aprender é quando você é constrangido. Porque você fica aberto e receptivo e se propõe a mudar, certo? Só que esse constrangimento, se ele for feito de uma forma agressiva, ele pode ter um efeito negativo. Porque a pessoa ela não se preocupa com da falta dela, e sim com a sua falta de delicadeza. Então, se a gente conseguir juntar o amor, né, a forma carinhosa, simpática de mostrar para a pessoa, olha, você está em falta disso, né? Ela mesma vai se propor a mudar. Cláudia? Seu José, quem quiser participar desses cursos, quem quiser colaborar, que pelo que eu percebi, vocês estão precisando de voluntários, atores, estudantes de teatro. Como é que a gente pode ajudar nesse sentido, as pessoas? Como podem entrar em contato com vocês? Então, uma das formas seria aqueles que não têm... A gente já tem um network bastante interessante, né? E a gente vai sempre analisando as pessoas, porque uma das coisas que a gente, não só a Sorri, como acredito que todas as instituições de Sorocaba que têm uma dependência de voluntário, porque hoje as pessoas se rotularem voluntários, né? Por muitas vezes é por um simples impulso de peso de consciência. Porque a pessoa vê assim, nossa, aquela pessoa é deficiente, ou aquela situação ali, a pessoa faz tudo isso e eu, entre aspas, sou perfeito e não faço nada, então eu preciso ajudar. Aí a pessoa faz uma coisa, alivia a consciência, ela já cai fora, né? Então a gente sofreu muito e sofremos até hoje com isso. Então hoje a gente tem um critério muito minucioso de gerar oportunidade para esses voluntários. Mas, então quer dizer que aqui, nesse perfil que faz uma coisa e alivia a consciência não é interessante? Não, ele é interessante. Só que a gente está mudando o formato de conscientizar ele, falar, as necessidades das pessoas não é só uma vez. É o comprometimento, né? Com essa responsabilidade, entendeu? E né? se você ajudar diferente, você vai aliviar para várias outras pessoas, então vai ser todo mundo trabalhando em conjunto, fazer uma corrente do bem, né? Então a gente consegue fazer isso. Então, uma das formas seria a pessoa estar acompanhando o site da Sorri, que é sorrisorocaba.org.br. A gente vai estar publicando isso, né? Mas também a gente está buscando essa prospecção desses voluntários em situações assim, por exemplo, em lugares não convencionais, né? A gente está criando todo um material que nós estamos querendo levar isso dentro de empresas e que a empresa capte voluntários para a gente, que até vai ser uma forma dela estar vendo quem são os funcionários dela e o envolvimento dessas pessoas na sociedade, né? Isso também em escolas, já tem várias escolas com as portas abertas para nós, que nós queremos fazer oficina com os estudantes, dentro daqueles que se interessarem em ser multiplicadores, a gente vai estar gerando oportunidades para eles fazerem isso, né? Então, o site seria, no momento, a maneira mais simples de contato. De estar acompanhando aonde que eu quero participar. Tal dia vai estar aberta a oportunidade para você se inscrever e participar.
Vamos repetir, por gentileza, o endereço? sorrisorocaba.org.br. Muito simples, sorrisorocaba.org.br. E nós agradecemos imensamente ao José Antônio, que esteve aqui no nosso programa falando um pouquinho mais a respeito da Sorri. Você tem aí, o que é isso? Gratidão? Então, é assim, né? Uma das formas, só para finalizar aqui uma das formas que nós achamos interessante trabalhar a conscientização das pessoas, nós criamos um cartão, né, que chama-se Cartão da Gratidão, que nada mais é do que um cartão em PVC, e a ideia desse cartão é o quê? É para você carregar esse cartão na carteira. Por quê? Porque toda vez que você abrir sua carteira, você vai ver esse cartão e o que a gente quer é que a pessoa lembre de agradecer, né? Porque nós esquecemos por muitas vezes de agradecer as coisas boas que a gente tem, né? Por exemplo, hoje o dia lindo que tá, eu tenho que agradecer pela minha esposa, pelos meus filhos, né? Então, isso tem que ser um hábito da gente, porque a gratidão é a melhor forma de estarmos crescendo como pessoas, porque quando a gente agradece, a gente reconhece o que foi feito pela gente, né? Então, isso tem que ser multiplicado, as pessoas têm que criar esse hábito, né? Porque assim a gente vai ter pessoas cada vez mais gratas, reconhecendo ao outro, e isso ser um hábito de todos. Porque hoje muitas pessoas acabam maltratando outras, acabam criando conflitos, né? Porque se apegam a pequenos problemas, né? E esquece tudo de bom que tem. E como é que a gente adquire esse cartão de gratidão? Esse cartão, a gente está desenvolvendo um trabalho dessa prospecção dos voluntários, né? E os voluntários, eles podem daí estar recebendo esse cartão, inclusive passando para outras pessoas. Que a ideia é essa, ser uma corrente e vai um passando para o outro, né? Depois daí ele tem todo um contexto explicando o formato, porque as coisas elas têm que ser muito bem elaboradas e criado um planejamento para ela realmente funcionar. Porque senão fica um telefone sem fio. Ela começa de um jeito, lá na frente ela termina de outro e perde a eficácia dela. Tá? E não pode, porque afinal de contas, gratidão gera gratidão, não é, Zé Antônio? Sim, esse é o espírito da coisa. Cláudia, e falamos aqui de gratidão e nós temos também uma gratidão muito grande com as pessoas que colaboraram com a Associação Crianças de Belém. Ah, sim, Maria Helena, com muito prazer e super feliz que eu gostaria de agradecer. Ontem foram entregues 20 colchões para berços para a Associação Crianças de Belém. E eu gostaria de agradecer a algumas pessoas que colaboraram para essa realização. Carlos, fornecedor dos colchões, Fabinho, Lucélia, Lília, Cíntia, Marta, Sebastiana, Gabriela, Estela, Marta Lalo. Todas são funcionárias da loja Bicho Papão. Fábio e Lindsay, que são clientes da loja, e a doutora Rosana Simonetti, que ela também colaborou. Eu gostaria de também agradecer principalmente para a Renata e o Renato, que são proprietários da loja Bicho Papão, que eles que organizaram e uniram todas essas pessoas para que a gente pudesse fazer essas entregas. Então, Renata e Renato, muito obrigada pela ajuda de vocês e que Deus abençoe vocês. E, para finalizar, eu só gostaria de dizer que eles são proprietários da loja Bicho Papão, que trabalha com móveis e decoração infantil, que fica na Afonso Vergueiro, número 3000. Lá tem de tudo, Maria Helena, para criança. Eu sou cliente de lá e tudo de muito bom gosto. Então, você grávida, pode passar por lá que você vai encontrar desde o berço até a banheira para dar banho no seu bebê. Muito obrigada a todos. Eu fiquei muito feliz com essa entrega. E para a gente encerrar bem rapidinho, semana que vem, dia 5, tem palestra do União para o Bem lá no Santuário São Judas Tadeu, doutor Hélio Brasileiro. É isso aí, Maria Helena. Vou aqui pedir encarecidamente, quem puder comparecer, vai ser uma palestra muito interessante, 5/6, terça-feira agora, às 19h30, Santuário São Judas Tadeu. Vamos falar de ronco, apneia do sono, a importância de se dormir bem. O ingresso é a doação de 1 litro de leite, que vai ser destinado às crianças carentes, que são ações que o santuário promove. Agradecer aqui ao seu José Antônio, dar os parabéns à minha esposa, Cláudia, parabéns e sucesso aí na sua carreira. Agradecer a Maria Helena e a todos os ouvintes. Fiquem todos com Deus. Semana que vem tem mais Espaço do Bem. Espaço do Bem. Apoio Cultural. Instituto Brasileiro do Sono.
Fone 3411-4460.